Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pelos Caminhos da História. Eu sou o professor Larrive Dica e estou aqui para mais uma aula de Sociologia com vocês hoje. Na nossa aula de hoje, nós falaremos a respeito dos fatores da mudança e da reprodução social. O que é que, segundo a sociologia, podem ser apontados como fatores de mudança ou de reprodução social? O que vem a ser fatores de mudança e de reprodução social? Segundo os grandes filósofos, os grandes sociólogos, os grandes pensadores da história da humanidade, o que eles apontam como fatores de mudança e reprodução social? E aí nós vamos citar Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Três grandes nomes da sociologia, três grandes pensadores sociais, três grandes intelectuais que produziram pensamentos a esse respeito. Sobre esses pensamentos a gente vai estar falando na aula de hoje. Bom, para iniciarmos, o que segundo a sociologia pode ser apontado como um fator da mudança ou da reprodução social? O que vem a ser isso, inicialmente? Bom, então, para a sociologia, fatores da mudança é tudo aquilo que pode provocar transformação na vida das pessoas que compõem um determinado grupo social. É tudo aquilo que pode provocar transformações em uma determinada sociedade. E os fatores da reprodução social são os fatores que promovem a permanência, ou seja, que contribuem para que um determinado fato, para que um determinado acontecimento, para que um determinado hábito ou costume permaneça intocável, ou seja, exatamente igual ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, para os grandes pensadores, o que vem a ser esses fatores de mudança? O que eles apontam como fatores de mudança ou da reprodução social? Vamos começar por Karl Marx. Segundo Karl Marx, pode ser apontado como fatores da mudança. Karl Marx aponta fatores da mudança social, Então, para Karl Marx, ele aponta como um fator da mudança social, chamado fator político, relacionado ao jogo do poder, à manutenção do poder, que são as revoltas e as revoluções. Então, a grande mudança social, segundo Karl Marx, só pode estar acontecendo relacionado a grandes revoltas ou grandes revoluções. Caso contrário, nada muda. Tudo continua exatamente igual ao longo do tempo. Então, segundo ele, para provocar as mudanças, é um fator de mudança as chamadas revoltas ou revoluções. E aí Karl Marx aponta o seguinte: a acumulação de capital necessitava apropriar-se do excedente do trabalho humano, que segundo Karl Marx é a mais-valia. O que é a mais-valia? No pensamento de Karl Marx, mais-valia é o lucro final que um determinado produto pode gerar, subtraído dos gastos com essa produção. Ou seja, subtraído dos gastos com os salários dos empregados de uma determinada produção, dos gastos com a matéria-prima, dos gastos com a produção, dos gastos com transporte, tudo isso subtraído do lucro final. O que sobrou é determinado e denominado por Karl Marx como mais-valia. Segundo Karl Marx, os baixos salários, o exército industrial de reserva, os desempregados, poderiam gerar maiores lucros. Então, segundo Karl Marx, quanto mais baixo
fossem os salários dos empregados de uma determinada linha de produção, né? E quanto maior fosse o exército industrial de desempregados, a mais-valia, né, seria maior para o dono da fábrica. Ou seja, com salários baixos, né, a diferença entre o lucro, a soma do resultado final de um determinado produto seria maior, né? A diferença seria menor, então, portanto, o lucro do dono dessa empresa seria maior. Então, para o dono da empresa, é interessante que os salários sejam cada vez mais baixos. E isso vai acontecer quando, né, quando um exército industrial de desempregados for muito grande numa determinada sociedade. Ou seja, muitos desempregados contribuem para que o salário dos empregados seja cada vez menor. É muita gente que estaria disposta, estaria se submetendo a um salário mais baixo, mas que tivesse um salário, né, e executando funções cada vez maiores. Então, quem quer manter o emprego, aceitaria de boa que o seu salário baixasse. Isso aconteceu inúmeras vezes na história, né, da produção industrial mundial. E aí ele dizia o seguinte, né, esse quadro social, ele produz sentimentos de revolta. Esse quadro social pode levar a greves. Esse quadro social pode levar a reivindicações de melhores salários, a reivindicações de melhores condições de trabalho, ou seja, a mais-valia. E esse quadro onde os proprietários da fábrica procuram executar uma reprodução social, que as coisas permaneçam estáticas, paradas daquele jeito, né, conformadas daquela forma, isso pode gerar revoltas, pode provocar, né, mudança social. Porque, segundo Karl Marx, os únicos fatores capazes de provocar mudança social são as revoluções e as revoltas. E essas revoluções estão relacionadas ao jogo de poder, à manutenção do poder. No caso, o poder econômico. Marx ainda dizia: trabalhadores de todos os países, univos. Quando todos os trabalhadores estiverem unidos em prol de um mesmo ideal, né, essa questão pode se modificar, segundo Karl Marx. São duas classes antagônicas que Karl Marx aponta nessa situação. De um lado, nós temos a classe proletariada, né, que são os trabalhadores urbanos. Do outro, nós temos a classe burguesa, que são os patrões. Ambas caminham para direções opostas. Ambas possuem objetivos diferentes. E é o que pode provocar mudança social. São as revoltas provenientes dessa luta por esses objetivos, por esses ideais. Então, segundo Karl Marx, toda mudança social ou toda, né, reprodução social está relacionada às disputas pelo jogo do poder, pelo poder político, pelo poder econômico, né, pelas revoltas ou pelas revoluções na área da produção econômica. Vamos agora falar a respeito de Max Weber. O que segundo ele, são fatores de reprodução social ou fatores, né, de mudança social? São os chamados fatores econômicos religiosos, né? Os dois únicos fatores que, segundo Max Weber, podem provocar ou a mudança social ou a permanência social. De que forma? Ele apontava o interesse pelo trabalho nas questões ético-religiosas protestantes. Max Weber se apega numa visão protestante do trabalho, no período do surgimento das igrejas protestantes, da reforma protestante europeia, onde uma visão de trabalho, uma ideia de trabalho se modifica, né? E aí
a visão produzida por Max Weber vem daí. Ele compreendeu o capitalismo como? Olha o que Max Weber dizia sobre o capitalismo. A cultura moderna, que levaria a um espírito do capitalismo. E o que seria esse espírito do capitalismo? A ética protestante. Uma visão de que o trabalho dignifica o homem, de que o trabalho é a única fonte de riqueza aceita por Deus. E aí, em nome dessa riqueza aceita por Deus, em nome dessas condições de trabalho, em nome de trabalho, né, como fonte geradora de toda a renda e de todo o lucro, é que Max Weber fundamenta as suas ideias, né, de mudança social ou de reprodução social. É onde ele relaciona o fator econômico com o fator religioso. Já o pensador, o grande sociólogo Émile Durkheim, o que ele dizia? Fator social, normas e educação. Então, segundo ele, para que uma sociedade possa se transformar, possa mudar, possa, né, evoluir, duas coisas têm que andar bem, né? Que são as regras, ter normas rígidas estabelecidas, e todas elas sendo estabelecidas e determinadas por uma educação de qualidade. Segundo Émile Durkheim, somente valores e regras vindos da vida social garantiriam a estabilidade social e política. Uma sociedade, ela estaria bem socialmente e politicamente quando suas normas, suas regras, seus valores vêm de uma vida social. Ou seja, vem dos anseios, das necessidades, daquilo que um grupo social necessita. Exemplo, o Brasil, segundo essa visão, só estaria melhor se todas as nossas regras, normas, valores viessem da sociedade brasileira, dos anseios, das necessidades, daquilo que a sociedade brasileira necessita para melhorar. Aí sim, nós teríamos uma sociedade e uma política estabilizada. Essa é a visão de Émile Durkheim, que eu considero bem apropriada. Vocês não acham? Então, ainda segundo Émile Durkheim, a educação deveria ser, primeiro, laica, segundo, obrigatória. O que é uma educação laica e obrigatória? Ela seria obrigatória a todas as pessoas de um determinado grupo social, a todos os níveis, a todas as classes, né? Obrigatória de uma maneira igual a todos os membros, né? E laica, sem partido, sem religião, né? Sem ideologia, uma educação, né? Essa é a visão de Émile Durkheim. Seria o ideal para uma educação de qualidade na visão dele. E a educação deveria garantir ainda a socialização das pessoas. Segundo Émile Durkheim, uma pessoa só está pronta para o convívio social a partir do momento que ele tem uma educação de qualidade. Segundo ele, a educação é a única instituição capaz de garantir uma socialização adequada a qualquer indivíduo. Responsabilidades da escola, nesse sentido, né, da estática, da mudança ou da permanência, da reprodução social. Então, segundo Émile Durkheim, a escola tem como responsabilidades: primeiro, ensinar conteúdos escolares. Concordam? Né? Que é função da escola ensinar conteúdos que sejam escolares. E o que determina esses conteúdos escolares? As necessidades sociais, né? A escola deveria ensinar o respeito, a disciplina e a moral. Então, primeiro, o que a escola deveria ensinar? Conteúdos escolares. Segundo, o que ela deveria procurar ensinar também? Respeito, e um respeito, né, bastante focado na disciplina e na moral. A escola deveria ainda ensinar a submissão à autoridade política.
Então, essa é a visão de Emily Durkheim a respeito da educação, né? Primeiro, ensinar conteúdos escolares. Segundo, ensinar o respeito a uma disciplina rígida e a uma moral rígida e pré-estabelecida. E a escola deveria ensinar a submissão a uma autoridade política, né? Então, essa é a visão dos nossos sociólogos. Então, a escola, né, pautada nesses valores, né, a escola pautada na socialização, uma escola laica, obrigatória, ela deveria ensinar tudo isso na visão de Emily Durkheim, para que uma sociedade possa se transformar. E aí, quando ela não ensina isso, essa sociedade permanece, né, estática, permanece, né, da mesma forma, permanece dentro do chamado fator de reprodução social. Então, para que ela chegue a um fator de mudança, a escola tem que estar pautada nesses preceitos. Então, essas foram as visões da chamada mudança social e da chamada reprodução social, segundo Karl Marx, Max Weber e Emily Durkheim. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula. Inscrevam-se aí no nosso canal se vocês ainda não se inscreveram, né? Curtam nossos vídeos, se possível comentem, ok? Isso é muito importante, tá? Aperta aquele sininho da notificação para sempre que a gente postar um vídeo novo, chegue uma notificação até vocês. Um grande abraço e até a próxima. Fui!